Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CS Day. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando as nossas experiências da Thomson Reuters, como a nossa prática, de Customer Success vem se tornando um motor de crescimento para o business. E meu nome é Rodrigo Lima, eu sou o diretor da estrutura de Customer Success para a Thomson Reuters no Brasil. E eu passo a palavra para a Sheila, antes da gente começar o nosso bate-papo, para que ela se apresente também. Legal, obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, bem-vindos aí, como o Rodrigo já falou, CSD 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Eu sou Sheila Moraes, eu sou líder do time de Customer Success aqui da Thomson Reuters. Eu e o Rodrigo Lima, a gente vem trabalhando aí em parceria na construção dessa área desde 2019, e é o que a gente vai compartilhar aí com vocês hoje, nossas experiências e aprendizados. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês um pouco da Thomson Reuters. Muitas pessoas ainda não conhecem toda a proposição de valor nossa, mas a Thomson Reuters é uma multinacional com mais de 100 anos de existência. Hoje, o nosso business ele está dividido em alguns segmentos. Então, a gente tem um segmento de corporate, que é um segmento focado para as grandes corporações, onde a gente atende, as soluções de ponta a ponta nesse segmento. Nós temos uma divisão de legal professional, que são soluções focadas para o escritório do advogado e para o profissional liberal. Nós temos uma divisão de global print, é uma divisão que publica, imprime obras e literaturas ao redor do mundo. Temos o imenso prazer de falar que a agência Reuters News também é um business nosso. A Reuters News é a agência mais renomada ao longo dos últimos anos. As nossas notícias, elas impactam mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias. E nós temos uma divisão de Tax Professional, que também são soluções focadas para o profissional de contabilidade, os escritórios contábeis. E a gente também tem um orgulho de falar da Thomson Reuters Foundation, que é uma instituição independente que fomenta a liberdade de imprensa, ela promove os direitos humanos e fomenta também economias inclusivas. E os nossos valores são confiança, então a gente tem aí o prazer de falar que nós estamos presentes nas 100 maiores empresas do Brasil, performance. Então, as nossas soluções, elas são soluções globais, com expertise local. Nós desenvolvemos toda a questão de compliance local, atendimento a legislações vigentes, que traz uma segurança grande para os nossos clientes. Nós temos um pilar de inovação. Então, a gente tem vários labs espalhados pelo mundo, como em Boston, Waterloo, Londres, Zurique e Toronto. Inclusive, no de Toronto, nós temos uma das maiores centros de inteligência artificial e computação cognitiva do mundo. E parceria, Nós não conseguimos atingir aí o sucesso sem ter um ecossistema robusto, Nós temos parceiros globais e locais, onde a gente conta aí com mais de 50 empresas que nos ajudam a implementar as nossas soluções e atender bem os nossos clientes. E eu vou passar um pequeno vídeo para que vocês entendam como a Thomson Reuters tem ajudado os nossos clientes a recriar o amanhã. Across the world, we all now have a shared experience of adapting to change. The challenges we face may differ, but we've all questioned what the future may hold. Many of us have needed to alter our routines in our careers, at home, and within our communities. Organizations recognize things might be like this for a while and have developed processes to support their teams. Faced with rapidly evolving regulations and cost squeezes, confident decisions are more important than ever. With each change, we're learning that returning to normal isn't going to cut it anymore. Instead, we've been presented with an opportunity to reshape our ways of working for the better, becoming fitter and more resilient.
Today's challenges have inspired change, and together we have a responsibility to continue the progress made as we shape a new tomorrow. Thomson Reuters has the solutions, tools, and information needed to forge the future for professionals. Together, we can create better teams, better efficiencies, better capabilities, and better decisions. Let's shape tomorrow together. Muito legal. E a gente, no Brasil, as nossas propostas de valores, né, focado no segmento de corporate, que é onde nós vamos compartilhar as nossas experiências com vocês aí nos últimos anos, elas basicamente estão focadas na parte de comércio exterior, na parte tributária e na parte jurídica, onde nós temos aí o maior escopo local para atender às exigências das grandes companhias nacionais. Mas, iniciando aqui o nosso bate-papo, a gente gostaria de compartilhar com vocês a nossa jornada até aqui, né? Então, nós iniciamos, né, uns primeiros ensaios numa unidade, né, de Global Trade, que é a nossa divisão de comércio exterior. Nesse momento, a Thomson Reuters ainda trabalhava de forma independente, né? Cada negócio ele tinha a sua estrutura própria. E naquele momento a gente identificou a oportunidade de aprimorar o estudo e entender melhor a necessidade dos nossos clientes. A gente saía, né, um pouco da percepção e começamos a trazer uma metodologia onde a gente começou a fazer as primeiras pesquisas, que nem era o NPS na época, era uma metodologia, inclusive, da Thomson Reuters. E nós começamos a criar um processo onde nós capturávamos esse feedback do cliente através das pesquisas e trazia isso para discussão com as áreas internas em prol da melhoria da satisfação dos nossos clientes. Então, nós começamos naquele momento a criar uma cultura dentro da organização, dentro dessa divisão de Global Trade, e trabalhamos alguns anos nesses modelos, onde nós conseguimos aí alguns objetivos bem bacanas. Em 2018, né, nós chegamos a atingir aí a maior retenção dessa unidade, né, globalmente. E em 2019, a Thomson Reuters passou por uma grande transformação, saindo, né, de uma cultura product-centric para uma cultura customer-centric, onde realmente nós começamos a olhar o cliente de ponta a ponta. Então, nós passamos de ficar olhando o produto específico, a proposição de valor específica, e começamos a trazer isso numa visão 360 graus dos nossos clientes. E desde então, nós definimos aí algumas âncoras, algumas bandeiras, que a gente vem trabalhando com o time, nesses 3 pilares, que é o pilar de cultura e mindset, ferramentas e sistemas e processo e metodologia. Então, a gente tem, nos últimos anos, né, fortalecido cada vez mais a cultura de Customer Centric. Então, temos vários programas que a gente vai estar compartilhando com vocês ao longo da apresentação para fomentar essa dinâmica. A gente acredita, né, que o senso de pertencimento dos funcionários, né, ele é super importante para a gente melhorar a satisfação dos nossos clientes e cada vez mais trabalhando de forma integrada. Então, a gente tem quebrado, né, os nossos silos e trabalhado cada vez mais de forma integrada em prol da experiência dos nossos clientes. Ferramentas e sistemas, então a gente também vem investindo, né, nos últimos anos em várias ferramentas para acelerar o nosso digital, para que a gente consiga ter uma escala nos nossos processos e, obviamente, tendo ferramentas que nos deem uma visão holística, né, uma visão 360 graus dos nossos clientes de forma integrada. E a gente também tem trabalhado bastante na frente de processos e metodologia, com foco nos clientes que são clientes de alto valor para a companhia, os clientes que fazem, né, o business crescer. Temos mapeados, né, as nossas jornadas end-to-end, não só num produto específico, mas em toda a nossa proposição de valor, e cada vez mais trabalhando em cima de
dados e insights gerados pelos nossos clientes. Então, saímos do feeling, do achismo, e a gente traz, né, uma análise mais depurada dos nossos dados e insights gerados dos nossos clientes. E, globalmente, nós definimos 4 grandes KPIs, que é onde a gente consegue medir o nosso sucesso dentro dessa dinâmica de Customer Success, que hoje passa pelo NPS, é uma medição global que nós temos. Nós temos também o KPI de Easy, que é o esforço, né, que os clientes têm em operar com a Thomson Reuters. Obviamente, a parte de retenção dos nossos contratos. E a gente também traz para essa dinâmica as pesquisas de OHI, que são as pesquisas de satisfação dos nossos colaboradores, porque a gente entende que a satisfação interna, ela tem que caminhar junto com a satisfação dos nossos clientes. Ou seja, o funcionário feliz, o funcionário que está engajado, o funcionário que tem um alinhamento com a companhia, seguramente ele vai gerar um impacto muito positivo na ponta junto ao cliente. E eu não sei, Sheila, você quer comentar um pouco aí dos nossos ganhos nos últimos anos? Sim, não, acho que é super interessante comentar para o pessoal, né, Lima, que esses KPIs a gente tem medido, né, desde dessa implementação para corporates, e a gente vê uma evolução incremental bastante significativa, né, com ganhos aí acima de 100%, quando a gente olha comparando 2019 com 2021. Então, acho que isso só reforça o sucesso da estratégia e de todas as iniciativas que a gente implementou e que a gente vai compartilhar aqui, né? A gente vê nos números, de fato, a evolução e o quanto a gente está melhorando a experiência do cliente e traduzindo isso em números para a companhia, né? Exato. E, inclusive, pessoal, até um dado importante, hoje o NPS, ele faz parte, né, da reunião de investidores da Thomson Reuters. A companhia, globalmente, tem um compromisso de trazer todos os seus business com um score de 43 até 2023. E hoje, a operação do Brasil, ela já está bem próxima desse índice de satisfação dos nossos clientes. Mas a gente gostaria também de compartilhar com vocês algumas das iniciativas, né, que nós fizemos ao longo dos últimos anos, né? Então, uma focada na cultura e mindset que eu gosto bastante é o que a gente chama de You Make It Success, onde todos os meses, né, nós trazemos um cliente para dentro da companhia. Obviamente, agora, em função da pandemia, nós estamos fazendo isso de forma remota, o que também ajuda a atingir uma maior quantidade de colaboradores. Mas é um bate-papo bem aberto, bem franco, onde nós colocamos os clientes em contato com todos os colaboradores da companhia, sejam colaboradores técnicos, colaboradores de desenvolvimento, colaboradores do back-office, da área de finanças, do jurídico, onde todo mundo tem a oportunidade de escutar a expectativa que os clientes têm com relação à Thomson Reuters e também a possibilidade de interagir e perguntar. Então, é um bate-papo muito bacana. Esse programa, né, foi criado no Brasil, tem hoje um reconhecimento global bem interessante e é uma das ferramentas que a gente usa, né, para justamente fomentar aí a cultura de pertencimento dos nossos colaboradores. Sheila, você quer comentar um pouquinho de processos e metodologia? Sim. Acho que aqui, né, Lima, a gente reforça as ações muito focadas em atendimento, né, e desenvolvimento. Então, quando a gente fez aqui, dentro desse pilar, o mapeamento da jornada do cliente nesse quesito de suporte, a gente identificou vários gargalos, né, falhas e itens que a gente poderia melhorar. E aí trabalhamos numa reestruturação desses times, né? Então, esses times, eles trabalhavam de forma mais apartada, o suporte demandava desenvolvimento, e aí desenvolvimento devolvia para o suporte, e isso acabava gerando uma demora, né, e baixa qualidade quando a gente falava de retorno para o cliente, do tempo de retorno. E aí, com essa reestruturação, a gente criou um modelo de squad. Então, agora, esses times, eles trabalham em conjunto, né, numa mesma esteira de atendimento, e a gente percebe já uma melhora, uma agilidade e assertividade muito maior, né, porque a
comunicação ela flui de uma forma muito mais rápida e a gente consegue dar um retorno muito mais assertivo para o cliente. Acho que mais um ponto bacana de mencionar aqui foi a criação de uma estrutura específica dentro do suporte, que a gente está chamando de suporte care, né, que é uma área dentro do suporte focada em atender clientes mais complexos e com cenários críticos, né, e esse time, ele faz uma integração bem one-to-one com o key user, lá do lado do cliente, para avaliar necessidades, para entender um pouco melhor a demanda, e aí a gente consegue traduzir isso para os nossos times internos com muito mais assertividade. Então, a união dessas duas ações tem trazido aí uma melhora bastante significativa quando a gente fala de tempo, assertividade e qualidade do atendimento. Legal. Pode seguir aí, Guilherme. E falando, pessoal, na parte de ferramentas e sistemas, né, a gente também identificou alguns gaps ao longo dos últimos anos. Como eu comentei no início, né, a Thomson Reuters ela cresceu muito no Brasil através de aquisições, então nós herdamos, né, vários sistemas legados, vários RPs, vários sistemas que administravam, né, os tickets do dia a dia dos nossos clientes. E uma ferramenta, né, que nos ajudou bastante nessa jornada foi justamente a Sense. Então, nós somos clientes da Sense Data há mais ou menos uns 3 anos. E a Sense, ela proporcionou para a Thomson Reuters a visão 360 graus que a gente tanto fala dos nossos clientes, né? Então, nós conseguimos integrar aí mais de 20 bases de dados múltiplos RPs, todos os dados de ticket, suporte, SLAs estourados, a parte de utilização das nossas soluções que já estão no modelo cloud, dados financeiros, dados de oportunidades de vendas, onde realmente a gente teve uma redução expressiva, né? Às vezes, antes do Sense, né? Os nossos profissionais demoravam, às vezes, 3 horas e meia para conseguir coletar todos os dados para que fosse feita uma reunião assertiva e eficiente com os nossos clientes, e hoje isso está nas nossas próprias mãos aí com o Sense. E um ponto bacana, né? O Sense, ele começou um pouco com a estrutura de Customer Success, mas essa consolidação, essa visão 360 graus, ela se tornou importante para outras estruturas, né? Então, hoje, o time de vendas utiliza as informações do Sense, o próprio time de produtos, o time de professional services. Então, todos, de alguma forma, consomem essas informações que foram concentradas dentro do Sense Data para que realmente a gente consiga ter uma visão 360 graus dos nossos clientes. Então, foi uma ferramenta aí que nos ajudou bastante nessa jornada. E a gente tem focado também no Omni Digital, na parte de suporte, trazendo, né, chatbots e o próprio WhatsApp para ganhar uma escala ainda maior nesse atendimento. E, Sheila, vamos falar um pouquinho de CS mais CX. Esse é um tema bastante comentado aí, inclusive no mercado, né? Muitas dúvidas sobre papéis, então a gente vai compartilhar um pouquinho como que a gente trabalha em conjunto essas duas áreas aqui na Thomson Reuters, né? Então, a gente tem uma parceria enorme, né? São áreas que trabalham muito próximas, né? Focando aí em melhorar a experiência do cliente, né? Então, o CS, ele está muito ligado à proximidade com o cliente, ao dia a dia com o cliente, né? Então, ele está lá atuando nas necessidades, ele está capturando o feeling, ele está trazendo os insights do que aquela indústria onde o cliente necessita, do que aquele cliente específico necessita, e como a gente consegue melhorar essa experiência. Então, esses insights, né, eles se somam às iniciativas de CX, que está olhando muito para a cultura, olhando muito para dentro, né, como que a gente faz os nossos times trabalharem melhor, como a gente implementa processos de melhoria contínua baseados nesses feedbacks. Então, faz essa engrenagem girar internamente para que a gente, né, uma engrenagem de fato, né, a gente traz os insights, se junta a CX, avalia, revê e define as ações de melhoria junto com as áreas, e depois a gente volta essas ações para o cliente, né, dando visibilidade sobre o que a gente está fazendo para melhorar. Então, acho que essa integração aí, ela traz bastante ganho quando a gente fala de todo esse processo, porque a gente trabalha em muita parceria e sinergia, né, para definir essas ações.
Se você quiser complementar aí, Lima. Eu sempre, assim, acho que o CX, ele nos ajuda na metodologia, a criar novas métricas, a criar toda essa disciplina, né, de avaliação dos feedbacks dos clientes. A estrutura de CX, ele também ajuda na governança, né, porque todas as ações geradas, né, não são ações específicas da estrutura de Customer Success, são ações que permeiam toda a companhia, e o time de CX, né, tem um papel estratégico, ajudando também na governança para garantir que todas essas ações sejam implementadas e isso se transforme, né, numa experiência ainda mais positiva para os nossos clientes. Então, é uma parceria bem importante e cada vez mais, né, tanto o CS quanto o CX, eles têm um papel estratégico dentro do business. Mas podemos falar um pouquinho agora, Sheila, do nosso framework, né, das dinâmicas que foram criadas aí ao longo dos últimos anos também. Sim, não, a gente tem muitas dinâmicas bacanas aqui para compartilhar, eu vou falar algumas delas. Então, aqui, por exemplo, o CX Policy, né, é um conjunto de práticas aí voltadas a um dos nossos pilares de comportamento, que é a obsessão pelo cliente, né, então aqui a gente definiu quais os comportamentos ideais, como que a gente gostaria que os times trabalhassem, a gente criou uma trilha de treinamentos para compartilhar, né, então todos os colaboradores passam e conhecem essa política, se certificam na política, fazem todos os treinamentos. Então, é algo para fomentar aí essa cultura, né, e mostrar para os times como eles devem fazer para ter o comportamento esperado. A gente tem o TR Experience, que tem a ver aí com o que o Lima comentou do You Make Customer Success, né, a gente traz clientes para darem o depoimento, para darem feedbacks, e a gente coloca nessas sessões todos os colaboradores, para que eles ouçam diretamente do cliente o que a gente precisa melhorar, o que a gente está fazendo de legal, e se inspirem também, né, conheçam as histórias desses clientes, isso traz uma aproximação maior. A gente tem o CX Hall of Fame, que é um programa global da Thomson Reuters, então o nosso CEO recebe feedbacks que os clientes encaminham genuinamente, né, dando feedbacks positivos de comportamento dos nossos colaboradores, e ele pessoalmente faz um reconhecimento a esses colaboradores, né, por fomentar essa cultura de estar centrado no cliente, de se preocupar em garantir uma experiência positiva, então isso é muito legal e motiva bastante os colaboradores, desculpem. E a gente tem o Customer Monitor, que é uma outra iniciativa para dar visibilidade aos colaboradores sobre as notas de NPS, né? Então, como nós estamos, como a gente está evoluindo com o NPS, então, a gente dá visibilidade para todos os colaboradores sobre isso, para reforçar, né, o papel de cada um, independente da função em que atue, esse colaborador, ele está contribuindo para a experiência do cliente. E a gente, nessa sessão, também compartilha projetos relacionados à melhoria contínua, né, o que as áreas estão fazendo, além de dar abertura para receber feedback, para receber sugestões, né, do que a gente pode trazer para essa sessão, do que a gente pode fazer como projeto para adicionar, e muito focado realmente em melhorar a experiência, em trazer iniciativas nesse sentido. As próximas ficam contigo aí, Lili. Legal. E, pessoal, ainda trabalhando bem em parceria com o time de CX, nós temos um modelo de medição, onde basicamente são gerados, né, vários decks todos os meses, que basicamente é o nosso cockpit para garantir que a operação ela está rodando bem. Então, o time de CX nos ajuda muito nesses indicadores. E, inclusive, são indicadores permanentes, e a gente também pode incluir alguns indicadores para situações pontuais que a gente quer medir durante 3 meses, durante 6 meses. Então, tem uma quantidade enorme, né, de informações que são geradas. Nós temos o programa do Customer Excellence, que eu diria que é o grande coração da execução do programa, onde, basicamente, a gente captura todos os feedbacks, sejam eles através das pesquisas de NPS, das pesquisas VOC, que são pesquisas, que é a Voice of Customer, que são pesquisas globais que a Thomson Reuters executa, feedbacks do dia a dia, de interações, seja da estrutura de Customer Success ou do time de vendas, escalações que são recebidas, né, dos nossos clientes. Então, tudo isso vira um insumo que é
incorporado dentro do programa do Customer Excellence, e esse material, né, ele é analisado, discutido com as estruturas. Em cima desse material, né, são geradas várias ações, sejam elas de contenção ou de transformação, que é o processo de melhoria contínua que nós chamamos, até o fechamento do loop no cliente, né? Então, a gente garante que do feedback de entrada até a definição da ação, compromisso que a Thomson Reuters realmente entendeu o feedback do cliente e gerou uma ação para que aquela experiência, né, ela se torne satisfatória a próxima vez que o cliente passar por aquele touch point. Então, isso permeia até o fechamento do loop, até para reforçar a importância do feedback dos nossos clientes tem com a Thomson Reuters. A gente tem a sala do cliente, então todos os meses, né, parte desses KPIs, das coisas boas que foram feitas, né, e dos pontos de desenvolvimento são apresentados para todos os líderes, né, de negócios, produtos, suporte, professional service. Então, é uma reunião multidisciplinar, onde são discutidos todos esses temas. Então, é uma disciplina, todos os meses nós temos esse tipo de reunião. E a cada trimestre, nós temos o Comitê CX, que é uma reunião realizada com o board da companhia. Então, todos os executivos participam desse bate-papo, onde são avaliados, né, os nossos KPIs e discutidos também as priorizações das ações que foram definidas ao longo do período. Então, são essas as dinâmicas, né, que garantem que a gente continue evoluindo nos nossos KPIs de satisfação e retenção dos nossos clientes. Podemos seguir aqui, Sheila, com a jornada de relacionamento. Sim, acho que agora a gente entra um pouquinho mais especificamente no universo de CS, né? Então, quando a gente fala aqui da jornada que a gente definiu para trabalhar a experiência dos clientes, para atuar nos clientes, né? Então, a gente vai desde o onboarding, que é o primeiro contato, quando ele adquire um produto, depois passando para adoção, para renovação, que é um marco super importante, né? Ela geralmente acontece ali depois do primeiro ano. Então, ela é meio que uma validação de que o cliente adotou a solução, de que ele está satisfeito. E aí, depois a gente começa a avaliar, né, revisar os objetivos de negócio desse cliente, entender se ele tem alguma dor adicional que a gente possa apoiar com as nossas soluções. E também a jornada de cancelamento, que é aquela que a gente não quer ter, né, mas que quando acontece, né, a gente tem uma preocupação muito grande de ter um processo bastante transparente e de deixar, como está aqui no slide, as portas abertas, né, porque a gente tem um portfólio de produtos muito grande e às vezes o cliente ele acaba cancelando um produto, mas a gente tem oportunidades em outros. Então essa é uma jornada que a gente não despreza, ela é super importante, tem todo um processo envolvido nela para garantir essa satisfação até no momento de uma saída. Mas hoje a gente está olhando muito e a gente entende como mais importante a jornada de onboarding, né, que é o primeiro momento do cliente, onde a gente garante a experiência ideal, né, e aqui até, assim, um pouquinho de insight, a gente não colocou aqui no slide, mas um pouco do que a gente fez antes da jornada, né, e eu acho que é um ponto super importante, é a gente conhecer essa base, né, então a gente avaliou toda essa base, a gente entendeu quem são os nossos clientes, que tamanho esses clientes têm, qual é o porte, em que indústria eles estão atuando, né, para que a gente pudesse segmentar de uma forma estruturada como a gente ia trabalhar cada tipo de cliente e enquadrar isso na nossa capacidade de atuação também como CSMs, né, para que a gente conseguisse cobrir toda essa base. Então, foi um trabalho prévio que a gente fez até o momento de chegar na jornada e depois a gente complementou isso olhando quais eram os passos que esses clientes iam seguir dentro de cada produto, né? E aí o time de CS acompanhando todas essas etapas. Quer complementar, Lima, algum ponto aqui? Foi bem? Não, legal. E aí, assim, falando um pouquinho do fluxo de onboarding, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui especificamente falando do onboarding, né? A gente, como eu falei, primeiro conheceu esses clientes e entendeu o que cada produto que esse cliente tem precisa, né? Que etapas esses produtos precisam e que modelo de comercialização a gente aplicou. Então, a gente tem alguns produtos que passam por projetos, né? Eles precisam de uma implementação. E a gente tem outros produtos que são produtos de adoção, eles são mais simples. Então, a jornada desse produto
é um pouco mais enxuta, ela tem menos etapas, né? Então, nós fizemos, em conjunto com o CX, com as outras áreas, todo o desenho desse processo offline, né? Então, a gente tem cada etapa desenhada, o que deve ser feito em cada etapa desenhada. Depois, com a chegada do Sense Data, a gente sistematizou esse processo, né? Então, a gente trouxe para a criação de playbooks. Para vocês terem ideia, a gente tem mais de 15 playbooks de onboarding. Então, eles são muito específicos, a gente vai em cada item, em cada detalhe que o cliente precisa ter nesse primeiro momento, o que a gente precisa acompanhar para garantir, de fato, que a gente está cobrindo tudo que ele necessita, né? E aí, por último, a gente executa isso dentro do Sense Data, né? É a nossa ferramenta aí de trabalho de CS, né? Do dia a dia de CS. Então, esse fluxo, ele é um fluxo vivo, né? A gente sabe que as coisas mudam sempre, é muito constante. Então, a gente está sempre revisitando esse processo offline. Entrou um produto novo, a gente teve alguma mudança no produto, então ele muda essa jornada, a gente revisita e a gente vai incrementando coisas novas, né? Porque conforme você vai implementando, você vai percebendo que tem coisas que a gente precisa adicionar. E aí isso vira um fluxo vivo, né? A gente melhora o processo, redesenha o processo, sistematiza esse processo e traz para a execução. E acho que um ponto super importante aqui, que foi um ganho bastante significativo que o Sense Data trouxe nesse sentido, é que hoje a gente consegue medir esse processo, né? Antes a gente tinha um processo offline, a gente executava, mas tinha muita dificuldade de medir, até pelo volume e pela dinâmica, né? Então, hoje a gente consegue ter. O CSM, ele recebe todas essas etapas, ele já sabe o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer para cada jornada, né? Para cada produto que o cliente adquiriu. E a gente consegue medir se isso está funcionando, a gente consegue capturar feedbacks desse momento, entender qual que é o feeling, né? O que o CSM está percebendo da experiência do cliente nessa etapa, e aí a gente consegue acompanhar e medir, né? Tanto os benefícios desse processo, quanto os riscos, né? O quanto esse cliente está preparado para ir para adoção de fato ou não, o quanto de impacto eu posso ter nesse primeiro ano de jornada dele com a gente ou não, enfim, foi um ganho bastante expressivo e importante nessa jornada que é tão importante, né? Que é a porta de entrada dos clientes aí para a utilização dos nossos produtos. E acho que aqui, né, Sheila, o bacana é que a gente também conseguiu diferenciar pelo tipo de produto e pela complexidade do produto. Então, a gente tem um portfólio bem grande, né, com soluções que são por adesão, que o cliente baixa e já começa a utilizar, e outras que podem demorar até um ano e meio de implementação em função da complexidade. E, obviamente, isso vem nos ajudando cada vez mais a que as primeiras experiências dos clientes sejam positivas e que ele se torne, né, ou tenha uma propensão muito maior de se tornar um cliente promotor num curto espaço de tempo. Então, esse processo de onboarding, a gente tem colocado bastante foco, né, bastante esforço, porque o cliente que começa, né, com o pé direito, ele vai render muitos frutos em um curto espaço de tempo. E, Sheila, você quer comentar um pouco dos benefícios? Aqui falando um pouquinho dos benefícios, né? Então, falei do slide anterior sobre as dinâmicas, como a gente consegue avaliar os riscos. Aqui são benefícios que a gente já percebe, né? Durante a gente está há 3 anos com CS, mas nessa jornada estruturada de onboarding é mais ou menos 1 ano e meio. Então, a gente já tem uma melhor antecipação aos riscos, como eu comentei, a gente consegue medir cada etapa, e se o cliente paralisa em alguma etapa, se a gente tem algum tipo de impacto em alguma etapa, a gente já consegue perceber esse gargalo e atuar proativamente, né? Então, a medição desse processo nos trouxe isso, a antecipação a riscos. No passado, né, às vezes a gente descobria que o cliente não estava indo bem ou que ele estava insatisfeito. Quando a gente chegava na renovação do contrato, e aí já passou, a gente, né, teria que implementar, esperar. Então, a experiência ruim ficou no caminho e a gente não conseguiu perceber. E hoje, né, para esses casos, a gente consegue rapidamente ter esse mapeamento. Um outro benefício importante que a gente percebeu é um aumento do número de cases de sucesso que a gente consegue fazer ainda dentro do primeiro ano de jornada. Então, a gente tem um número aí crescente de cases, assim, bastante significativos quando a gente compara
ao momento em que a gente não tinha esse processo estruturado, né, para o que a gente tem agora. A gente vai mostrar aí até nos próximos slides alguns exemplos, e o que chama atenção é principalmente cases que a gente consegue fazer ainda dentro do primeiro ano. Então, às vezes o cliente nem adotou totalmente, mas ele já percebeu o valor, ele já teve uma experiência positiva nesse primeiro momento, até por esse acompanhamento, né? E aí a gente consegue aumentar esse número de cases e depoimentos positivos de clientes promotores, percebendo o valor da solução rapidamente. E um outro ponto também é o engajamento do cliente na transição para o processo de adoção, né? Então, se ele começa engajado, se ele tem uma boa experiência, se a gente consegue, claro, quando a gente fala principalmente de clientes que estão em projeto, a gente sabe que projeto, né, tem bastante probabilidade de ter ali desafios, mas a gente acho que a rapidez com que a gente consegue atuar, porque a gente captura isso rapidamente, engaja o cliente de forma muito maior e melhor do que anteriormente, quando a gente não conseguia medir esse momento, né? Então, essa transição para adoção e o engajamento dele pós-projeto é muito maior. A gente percebe uma melhora bastante significativa nesse sentido também. E aí, se quiser complementar com os demais, Lima? E nesses clientes, né, a gente também enxerga uma maior propensão de aquisição de novos produtos e serviços. Hoje o nosso portfólio ele é bem extenso, né? A gente atende as companhias com uma proposição de valor muito grande. E a gente tem visto, né, que os clientes têm uma propensão muito maior a adquirir novos produtos num curto espaço de tempo. E a gente também tem verificado uma redução do churn no primeiro ano. Então, aquelas soluções menores, aquelas soluções por adoção, a disciplina, né, do onboard, a disciplina do acompanhamento dos primeiros passos desses clientes também vem reduzindo, principalmente no acompanhamento da utilização da solução, onde o onboard nos traz aí uma disciplina muito grande de monitoramento desse step. Então, são benefícios aí bem interessantes que a gente tem alcançado com essa dinâmica. E como a Sheila comentou, acho que além do resultado, né, de retenção, resultado de NPS, a gente tem visto também nos últimos anos um aumento dos cases de sucesso. Então, obviamente, esses clientes, né, Johnson & Johnson, Ingridion, DAF, JCB, são clientes que enxergaram o valor das nossas soluções, o benefício que as nossas soluções trazem para a operação dessas companhias, mas a gente tem visto cada vez mais a confiança na marca da Thomson Reuters, o senso de parceria, né, uma parceria estratégica, e a gente tem visto, inclusive, depoimentos, como o caso da Ingridion, onde eles reconhecem a disciplina, né, de Customer Success, a figura do CSM, como um fator de sucesso para o projeto. Então, esse tipo de depoimento, esse tipo de feedback, ele tem começado a acontecer com cada vez mais frequência. E você quer comentar um pouquinho dos GTECs, Sheila? Acho que aqui, mais ou menos o mesmo formato, né, Lima, aqui a gente falando das nossas soluções de techs, né, a gente tem aqui cases de soluções on-premises, cases de cliente que adquiriram soluções em cloud ou que migraram suas soluções de on-premises para cloud. Então, a gente tem muitos depoimentos bacanas, né, e a grande maioria desses aqui, especificamente de techs, estão naquele modelo que eu comentei, são cases de primeiro ano, né, cliente logo pós-go live, que já perceberam o valor, que já entenderam, né, o quanto a gente está próximo, o quanto a gente está preocupado em reagir rapidamente a desafios que possam surgir no caminho. Então, isso é bem bacana, assim, ter esse depoimento genuíno num curto espaço de tempo, né? Exato. Acho que em Legal também temos casos similares, né? A própria Anima e a Tech são clientes que já no processo de onboard já se tornaram case de sucesso, então isso nos deixa muito orgulhoso, né, e reforça que a gente está realmente no caminho certo. E Sheila, próximos passos? Bom, falando aí do que a gente está vendo para o futuro, né? Então, como a gente comentou, a gente construiu toda a estrutura de CS, a gente trouxe o Sense Data para nos dar essa visão 360 e a gente começou a trabalhar muito mais com os dados, né? E acho que cada vez mais esse é o nosso futuro, né? A gente ser cultura data-driven, então olhar sempre o que os dados estão nos falando sobre o cliente e
somado isso a uma estratégia digital, né? Então, hoje a gente já tem um repertório de dados bastante significativos, né, nessa visão 360. A gente já consegue trabalhar bastante em predição, né, com esses feedbacks de churn, com as notas de NPS, as escalações e N outros fatores, títulos, né, clientes que eventualmente possam estar inadimplentes, isso possa trazer um risco. Então, a gente já consegue somar tudo isso e trazer um farol, né, que é o Health Score lá, de como que esse cliente está, de que nível de saúde esse cliente está. E a gente quer começar agora a implementar, a gente já está adotando algumas coisas preditivas, né? Então, como é que eu consigo prever que eu posso ter um risco ou que eu posso ter oportunidades naquele cliente, ou que ele pode estar tendo uma dor específica que alguma solução nossa possa ajudá-lo, e aí a gente trabalha na expansão, né? Então, a ideia é que a gente incremente cada vez mais, dê cada vez mais robustez a esse processo de dados e de análise de saúde, de propensão, olhando para essa base, e a gente começa a trabalhar mais fortemente a adoção, né, quando a gente fala de dados de uso e de engajamento. Então, a gente já tem alguns gatilhos que a gente está trabalhando e a gente vai ampliar isso para conseguir acompanhar esse uso e entender em que momento esse cliente pode estar tendo alguma dificuldade, né? E aí a gente já traça algumas ações, como ele precisa de treinamento, ele precisa de apoio, ou ele precisa de fato de algum ajuste, ou de alguma solução adicional, e aí a gente vai para o ponto de expansão, né? Que eu possa complementar isso para ajudar ele a ter mais sucesso com os negócios. E falando do todo, né? A ideia é que a gente, após essa estrutura, a gente já comece a trabalhar na jornada digital. Então, hoje, por exemplo, o nosso processo de onboarding ele já está bastante maduro, né, ele já está rodando, e a gente já está fazendo até incrementos, né, ele já está tão maduro que a gente já está melhorando ele, sempre trazendo coisas novas, e a ideia é que a gente comece a digitalizar para a gente conseguir dar escala a esse processo, né, então a gente tende assim, não adianta a gente querer escalar um processo que não está funcionando, porque a gente escala o problema, né, a gente precisa realmente estar com tudo estruturado. E eu acho que esse é o momento do próximo passo, é o próximo passo que a gente está olhando agora. Então, fomentar cada vez mais a estratégia de dados e digitalizar todos esses processos para a gente conseguir ter uma escala um pouco maior. É isso aí. O grande valor que a gente tem nas mãos, né, são os dados dos clientes, né, que a gente tem todas essas nossas ferramentas, e realmente utilizar isso de forma preditiva para mitigar riscos e identificar a propensão de expansão, eu diria que é o nosso grande próximo passo que a gente está construindo aí nessa jornada de sucesso que a gente teve até agora. Pessoal, infelizmente estamos chegando aí ao nosso final da nossa sessão. Foi um prazer aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem construindo aí ao longo dos últimos anos. Muito dos insights, né, e das metodologias, dos processos que nós implementamos, nós tiramos de eventos como esse, então espero que isso ajude bastante vocês. Estão aqui os nossos contatos, ficamos aí à disposição, caso alguém queira fazer um benchmark ou queira algum tipo de detalhamento. Espero que este seja o último ano de um evento de forma digital. Esperamos que ano que vem a gente possa, né, ter uma interação presencialmente aí com todos vocês. Mas, de qualquer forma, foi um prazer. Matheus, time Sense, muito obrigado aí pelo convite. E aí, Sheila, passo a palavra para você. Sim, sim, acho que foi um prazer, um super prazer. A gente tentou resumir aqui, porque tem muita coisa para contar, né, Lima? Então, fica aqui os nossos contatos, né? Quem quiser conversar mais, a gente troca experiências, como o Lima comentou, essa jornada a gente construiu trocando muito, né, com outras pessoas de CS, estudando bastante e aprendendo no dia a dia também, errando, acertando. Então, quem quiser entender um pouco mais, aí fiquem com os nossos contatos. Acho que foi um prazer. Espero que o ano que vem a gente possa se conhecer pessoalmente, né, e que a gente possa estar aqui de novo interagindo e compartilhando com vocês. Obrigada ao time Sense aí pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui compartilhando isso e agradecer pela parceria também. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.